Então, pessoal, eu tive que regravar o vídeo de novo, porque eu tive um probleminha aqui no vídeo anterior que eu tinha gravado. Eu tive que gravar de novo. Mas, enfim. Então, para nós resolvermos o exercício número 1, certo? O exercício número 1 está pedindo para nós o quê? Defina a direção e o sentido do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Ou seja, no exercício número 1 está pedindo para nós verificarmos apenas a direção e o sentido do vetor resultante, tá? Seguindo aquelas regrinhas que vimos no vídeo passado, ok? Então, aí foi dado lá no PET para vocês essa tabelinha com esses quadradinhos, certo? E foi dado um vetor A inclinado, um vetor B na vertical e um vetor C na horizontal. Beleza. Então, aqui está pedindo o quê? Para nós calcularmos o somatório de o vetor A mais o vetor B. Beleza. Então, para nós efetuarmos cálculo com vetores, nós temos dois métodos. Nós temos o método algébrico e o método paralelogramo, ok? Para realizar esse exercício, nós vamos usar o método algébrico, né? O que nós vamos fazer aqui, então, para calcular? Nós vamos pegar o vetor do mesmo modo que ele estiver, sabe? Esse vetor não está inclinado, então eu vou pegar ele e vou colocar do mesmo jeito que ele está. Vou colocar ele aqui, o vetor A, no mesmo modo, ou seja, no mesmo tamanho, mesma intensidade. Ele não é inclinado, então vou colocar inclinado, na mesma posição. Beleza, aí que vem a regra dos cálculos de vetores algébricos. O que eu vou fazer? Aonde termina o primeiro vetor, eu vou colocar o início do segundo vetor, né? Aonde termina o primeiro vetor, eu vou colocar o início do segundo vetor. O vetor A, certo? Termina aqui. Então, eu vou pegar o vetor B e vou iniciar no final do vetor A, certo? Então, eu vou ter o vetor A mais o vetor B. O vetor A, o vetor B. E eu vou gerar uma resultante. Como é que eu faço para fazer essa resultante? Eu vou colocar o lápis no início do primeiro vetor, que é o vetor A, e vou levar até o final do último vetor que me foi dado, que é o vetor B. Então, eu vou gerar um vetor resultante. Beleza. Definido isso, achei o vetor resultante, eu vou simplesmente analisar esse vetor resultante, definir qual a sua direção e qual o seu sentido. Beleza. Então, o vetor resultante, primeiro, qual é a direção do vetor resultante? Relembrando lá, o que é direção? Direção é o que? Horizontal. Ele está na horizontal, ele está na vertical ou está inclinado? Então, o vetor resultante está na horizontal, vertical ou inclinado? Ele está horizontal, certo? Então, a direção dele é horizontal. E o sentido desse vetor resultante? O que é sentido? Ele está para cima? Ele está para baixo? Está para o lado? Ou para a direita? Para a esquerda? O vetor resultante ele está para a direita ou para o leste. E aqui nós resolvemos o primeiro exercício, beleza? A letra A. E na letra B nós temos, certo? Vamos calcular o vetor A mais o vetor C. Iremos proceder da mesma maneira. Iremos copiar o vetor A do mesmo jeito que ele está, trazendo ele para cá, certo? Início do vetor, fim do vetor. Quando no fim do vetor eu vou iniciar o vetor C. O vetor C, não é isso? Vou iniciar o vetor C, lembrando que o quê? Eu tenho que copiar ele aqui do mesmo modo, na mesma direção, no mesmo sentido que o exercício me foi dado, ok? Beleza, coloquei o vetor A. No finalzinho do vetor A, coloco o vetor C. Como é que eu vou traçar a resultante? Igual na letra A. Eu vou iniciar o vetor resultante no início, vou colocar o lápis no início do primeiro vetor e vou levar até o final do último vetor do nosso exercício. O último vetor aqui é o C. Vou colocar, o final do vetor vai ser aqui. Beleza, então esse é o nosso vetor resultante. Achei o vetor resultante, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar para verificar a direção e o sentido desse vetor resultante. Aí nós vamos analisar. Esse vetor resultante está em qual direção?
ele está na vertical, está na horizontal ou ele está inclinado? E esse vetor resultante ele está inclinado, não é isso? Beleza. Então a direção inclinado. E qual é o sentido desse vetor? O sentido, ele está para a direita, para a esquerda, para baixo. Qual que é o sentido desse vetor? Como ele está inclinado, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos usar a roda dos ventos. Olha para você ver, inclinado, onde que a setinha está apontando. Está bem parecido com esse aqui, não é isso? Então significa o quê? Que o vetor, o sentido desse vetor resultante é para o nordeste. Então, o vetor resultante tem a direção inclinado e o sentido nordeste.